Boa noite. Hoje a gente começa a carta 8, a deliciosa carta 8. Vamos começar com a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da sua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Carta 8. Vamos aguardar o texto. Vim novamente a você para falar sobre a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser é esta: você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão completamente conscientes dessa verdade. Vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não são tão, eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual. E essa dimensão é a atividade da consciência divina. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a da consciência universal, na qual o universo reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge em compreensão e realização o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que eles elevam, que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina, que estão ocultas no impulso egocêntrico.
Este impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo e psique, e tudo o que estas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consciência dos acontecimentos e experiências mentais e emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender, por meio de experiências e erros, o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza, o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às frequências espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade de seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual, as de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Vamos comentar porque ele deu um espaço aqui, mas também porque ele acabou de bugar a minha mente. O que ele falou aqui é que a felicidade atrapalharia o nosso progresso, por mais que esse seja o desejo da alma. Ó, o propósito da Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidades inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Como que Talvez, esse é o desejo da alma, né? E ainda é, assim, mas eu acho que talvez seja, tudo é que excesso, né? Eu assim, acho que o e também o excesso, alto e baixo que ele fala que é necessário para a gente sair daquele padrão. eu acho que ele quer dizer, assim, um excesso, entende? De felicidade. Eu acho que ele quer dizer nesse sentido, porque nada que é excesso traz o equilíbrio, né? Isso não Porque aí é você fica crença. porque aí você fica numa euforia, entende? Né? Achando que tudo. E querendo ou não, a gente vive onde? A gente vive no planeta Terra. Então, assim, Concordo. nada é tudo alegria, nada é tudo, entende? Você pode estar com o seu estado interno em paz, feliz e tudo mais, mas as outras pessoas não estão. Então, assim, você vai emanar um bem-estar, mas eu acho que se tiver um excesso, você também acaba não ajudando nada, entende? O outro. Acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu não compartilho dessa percepção. Eu Eu entendo acho quando que você está mais ligado aos altos e baixos que ele cita na linha seguinte. seguinte, e eu acho que Vida. esses altos e baixos são necessários para que você rompa o padrão. Eu estava conversando e a pessoa me falou assim: ah, mas eu sofro de ver meu filho sofrer. Mas ver o filho sofrer é uma oportunidade para que ele possa se comprimir tanto naquela panela de pressão, que comprime tanto que vai romper, trazendo uma nova consciência, uma nova forma de agir. Às vezes a gente é tão apegado ao nosso pensamento e ao nosso jeito de ser, que a gente precisa mesmo de uma pancada da vida para a gente falar assim, tá bom, quero mudar, tá bom, aceito É, mudar.
Tanto é que tem as repetições, né? Quando você não resolve, você repete, né? De uma Eu maneira ou de entendo outra, com pessoas diferentes, mas você acaba repetindo os mesmos padrões, né? exatamente, porque você tem aqueles padrões como verdades, e você às vezes vai se colocar numa situação na vida que você é forçado a mudar aquele padrão para que você continue a experimentar novos pensamentos. Mas É. é porque talvez felicidade não seja euforia, mas ele usou a palavra sublime. Talvez se você está sempre num estado angelical, porque o que eu aprendo é que a gente é anjo e a gente se torna humano para que a gente possa experimentar e desenvolver a nossa individualidade. Não, eu concordo plenamente. Só que nada que é excesso, Lorena, ela sai um pouco da... Eu não tenho esse valor, Lídia. Eu sei que eu ouvi sua vida inteira. Não se pode ter tudo. Você tem que andar no caminho do meio. Sempre eu ouvi esses valores, mas eles realmente Não, não eu não estou fazem sentido falando para de mim. você internamente. Dentro de você, sim. Entende? Eu acho que assim, a gente, por exemplo, eu estou super feliz, né? A gente emana aquilo, né? Tá feliz, né? Você tá feliz, você tá emana. Mas assim, se você for isso demais, entendeu? Eu não acho que a gente passe a contaminar pelo bem. As pessoas se sentem incomodadas. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. Eu não compartilho Nem, mesmo nem do esse de valor. mais, nem do de menos. Eu acho que as coisas ela tem que ter Eu equilíbrio. já acho completamente Internamente. oposto. Não É. oposto, diferente. Tipo, o fundo do poço, ele causa uma transformação melhor numa pessoa do que um estado de alegria plena ou sublime. A Ah, pessoa, quando com está no fundo do certeza. poço, quando não enxerga a solução das dores Com próprias dela. certeza. Com certeza. Você busca muito mais, você se aprimora Exato. muito mais, né, É. sem sombra de dúvida. E eu não acho que que a gente contagia outra pessoa com excesso de felicidade. Não Uhum. acho. Gente, ó, hoje eu estou discordando de vocês duas. Eu Hum. sei que se aprende pela dor. Não há dúvidas de que se aprende pela dor. Mas igualmente se aprende pelo amor. Igualmente, um grande Concordo. amor te transforma profundamente. O amor por Sim, um mas depois que filho. você passou por alguma coisa. Não, o amor transforma a gente verdadeiramente. Nada transforma a gente tanto quanto o amor. Absolutamente nada. Uma dor profunda te Eu acho que não enxerga. precisa passar pela dor para atingir os estados sublimes, entendeu? Não acho Jamais. que precisa. Mas não é a realidade das pessoas, não é a realidade daqui da Terra. Não vejo isso como sendo uma realidade. Sim, porque a gente encarna para experimentar a dualidade. A gente encarna para fazer uma experiência consciente e chegar ao divino que Sim, habita dentro de nós. sim, mas não é uma realidade. Não é uma E realidade talvez, plena a pessoa ser feliz o tempo inteiro, estar alegre o tempo inteiro. Não é essa a realidade. Todo mundo tem uma história. Todo mundo procurou algo, entendeu? Para uma evolução espiritual, para alcançar esse amor, entendeu? Mas em função de alguma vivência. Eu, pelo Eu menos, acho não que, olha, conheço presta ninguém. atenção. A Lídia acabou de dar o exemplo dela, que ela está feliz. E comentamos antes de começar a reunião. Estamos numa fase muito boa, nós três, de alegria, plenitude. E além de fase de vida também, a gente está bem, bem sintonizada, nós três. Ok. Aí, sei lá, cargas, por evolução do de noite, que o mundo gira, a Terra gira. Sei lá, acontece um infortúnio, um pai, nós três temos mãe, por exemplo. Uma mãe nossa, qualquer uma de nós três, morre. Nós vamos viver uma fase de luto que é passageira, que vai nos colocar num lugar onde nunca experimentamos e nós vamos sair desse estado de felicidade. E esse estado, ou este lugar, que é esse evento que poderemos passar um dia, que vamos passar, porque nós três temos mães, esse evento vai nos colocar num lugar diferente da felicidade. E esse lugar vai fazer com que a gente queira sair dele de alguma maneira, ou Que use é nossas diferente da ferramentas. amorosidade.
É Exato, diferente com da amorosidade. discernimento, Então, assim, ó, entendimento e quando conhecimento. você fala, Lorena, eu acho que você está querendo dizer um estado de amorosidade. Eu acho que o estado de amorosidade a gente tem que procurar o tempo inteiro, entendeu? É orar e vigiar mesmo, para estar no estado de amorosidade. Agora, o estado de alegria já me leva a algo eufórico, já me leva a, assim, são momentos. Entende? Não é. A gente não conhece ninguém que vive o tempo inteiro em estado de alegria, estado de felicidade, de euforia. A amorosidade é outra coisa. Talvez você esteja coberta de razão. O que antes eu chamava de alegria não é o que eu chamo de alegria Não hoje. é? É amorosidade. Hoje, hoje eu me sinto alegre e feliz pra caramba, num estado constante que vem daqui. Quando eu Mas era isso jovem, é não amor, era meu isso. bem. Isso é É, amorosidade. quando eu era jovem, eu queria balada, eu queria ser É, a mais é isso, outra coisa. aquilo, A né? As amorosidade é bem conquistas. diferente. A amorosidade, você pode estar vivendo um luto e estar exercitando a amorosidade. É Porque outra coisa o exemplo que a completamente Marília diferente. falou, ele é muito uma experiência de apego. Quando você compreende que a sua mãe querida viveu o que tinha para viver, está pronta para ter a experiência sublime que Jesus descreve aqui, do que é o desencarne, do acolhimento incrível que é no desencarne, da sensação prazerosa que essa pessoa tem em largar o corpo e viver essa próxima fase das experiências da vida dela, você não fica mais triste. Claro, quando a gente chega nessa consciência, principalmente quando é uma morte natural, ou quando até eu acho que eu tive uma experiência essa semana de uma pessoa que optou por tirar a própria vida, e eu estou meio mexida com isso ainda. Nesse caso específico, eu achei que eu estivesse super pronta para compreender a passagem, e putz, É, a gente não está pronta para tudo. As coisas vão, né? Tipo, então não tem como o tempo inteiro. É diferente de amor. Alegria, felicidade, para mim, é diferente de amor. tudo bem. Para mim, alegria e felicidade estão muito relacionadas ao que é alegria e felicidade para mim hoje, e não no que seria alegria e felicidade para mim há 15 anos atrás. Mas você tem razão. Em nenhum momento eu falei de apego, hein? É só um Não. modo de ver diferente. Não, você falou das nossas mães partirem, né? A gente sofrer com a partida das mães, na verdade, é o apego às mães. Não, eu Compreender não falei que a de vida sofrer, eu dela falei que iria nos colocar num lugar diferente da alegria e felicidade atual. é É, verdade, Eu falou não falei mesmo. que seria um Não, lugar falei que seria o diferente. tranquilo, sofrimento, é uma né? tristeza. É um Você lugar fica, não tem diferente como do não que a ficar alegria que a gente está triste, vivendo né? hoje. Foi, foi. Foi isso que eu falei. Acho que quando você falou lugar diferente, eu entendi lugar de sofrimento, que não foi o que você falou. Não, mas está tudo certo. Como disse antes, a consciência é vida e a vida é consciência. Onde há vida, há consciência. Onde há consciência, há vida. Tudo na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar a frequência vibratória de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais deste órgão foram reduzidas e a vida dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria, que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência que adquiriu a aparência de matéria como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece.
A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. E isto é percebido como a realidade humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio da mente média é considerado como sendo genial e o originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média deve-se ao atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la que aceitará como real qualquer fenômeno, com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim, é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças, recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Para aí, para aí, por favor. Uou. Na verdade, o que que é a crença? É você viver no passado. A crença nada mais é que isso. Você está sempre vivendo no passado. Você não olha o futuro, né? Gente, parece assim que eu estou ouvindo agora aqui nas cartas tudo que eu estou aprendendo lá com o Joe Dispenza nos estudos, que é exatamente isso que ele faz a comparação, né? Por que que as pessoas, numa meditação, conseguem ir para um espaço, porque tudo é ilusão, né? A doença é ilusão, tudo é ilusão, se a gente for parar a pensar, né? As pessoas conseguem ir para um espaço mental onde elas se autocuram, aqui, daqui para cá, ó, que tudo é permitido, tudo é possível, tá tudo disponível, né? Então, como que a Para. ciência vai explicar isso? Não tem como, que ele fala aqui, a ciência só fala, só acredita no que é calculado, né? Dimensionado, tantas pessoas em estudo, né? Não tem como explicar isso. Mas só vamos pontuar aqui algumas coisas desse texto, como um estudo científico a respeito desse texto. Brincadeira. Ele fala da saúde e da doença, que um corpo saudável ele tem energia e frequência, e que à medida que você abaixa a frequência, você adoece. Ele fala também que a consciência ela tem a maior das energias e que é preciso uma baixa de frequência para que se materialize as coisas. Então, tudo que a gente chama como materializado, corpo, qualquer coisa, instrumento, parede, é como se fosse um átomo congelado, porque ele está em baixa frequência, como o gelo, que em comparação ao gasoso. Então, a frequência mesmo significa que essas coisas estão congeladas, por isso que são mais lentos para as coisas acontecerem dentro desse lugar congelado. Mas se você tem mais tristeza dentro daquele órgão que perdeu vitalidade,
o órgão adoece. E aí ele explica isso que a Lide falou, que se você compreende isso e que você aprende como mudar a frequência de uma coisa, você pode mudar um som, você pode mudar um tom, que tom é frequência, música é frequência, bom, isso faz frequência, e você pode mudar um órgão. Quando você aprende a trabalhar além dos 5 sentidos, porque os 5 sentidos, eles trazem a gente para a memória do ego, para as experiências passadas, do que foram vividos pelos nossos ancestrais, do que foi contado pelos nossos pais e do que nós mesmos vivemos. E aí isso viram verdades. Mas ele fala, na verdade, isso não é uma verdade, isso é uma percepção a partir dos seus próprios sentidos, que vem das suas recordações. Então, toda crença é uma recordação, e toda recordação é uma reprodução do passado, que é o que ele está falando. A gente vai reproduzir a história dos nossos pais, reproduzir a história dos nossos avós, reproduzir histórias da comunidade, porque a comunidade é a família das famílias. Então, se eu tenho uma experiência na minha família de dor, dentro dessa comunidade, a gente vai ter mais pessoas dentro desse coletivo com os mesmos tipos de problemas. E a gente replica essas histórias até a gente compreender e sair da roda viva, do samsara da vida. Então, qualquer crença, qualquer percepção, qualquer memória do passado é, na verdade, um ponto de vista. E é interessante chegar nesse lugar, porque a gente agora há pouco estava falando de opiniões que não são nada mais, nada menos do que crenças, e que vão se modificando à medida que o livro vai entrando em nós, que é o que na oração ele fala, para que seja mostrado para a gente a realidade, e não isso que a gente pensa que é a realidade, né? Sim. Mas o Joe Dispenza é mesmo incrível, eu gosto muito também, e isso que ele ensina, de chegar nesse momento, nesse vazio, que não é um vazio, que é um cheio, onde não há problemas, onde nada é problema, e aí você é capaz de manifestar qualquer cura, e todos os casos de cura que ele consegue demonstrar, comprovar, mas como não é um processo que pode ser replicado, porque cada ser humano é diferente, ainda é tido como místico, por mais que muitas pessoas recebam a cura. Então, no modelo científico, lá em 1930, lá quando Einstein e Heisenberg, eu acho que esse é o nome dele, fizeram uma discussão junto da Academia de Ciências e resolveram que eles só iam levar em consideração experimentos replicáveis, porque os experimentos onde tivesse um observador alteravam os resultados, que é o experimento da dupla fenda, que mostra que a presença de um observador, ou seja, um humano, altera o resultado da coisa, e isso ficava difícil para eles explicarem, porque dependendo de cada observador, seria um resultado, então como replicar? Criou-se a ciência materialista que a gente tem hoje, que é uma ciência que fala assim, remédio placebo? Ah, isso aí é da cabeça da pessoa, vamos ignorar e dar uma superdosagem, porque essa dá certa para todo mundo. Mas se placebo existe, por que ele não é levado em consideração como fato? E não como, ah, esse aí é bobo, acreditou naquilo ali, tomou o placebo e ficou bom. Ele não é bobo, não tem poder. Então, o que não está dentro da norma hoje é tido como bobo. E são crenças de que a gente é obrigado a acreditar na ciência, a gente é obrigado a acreditar no que o coletivo pensa, você é obrigado a ter medo de andar na rua, porque se você anda na rua e deixa o seu carro aberto, você é louco. Qualquer coisa fora do sentido comum, você é julgado, né? E são crenças baseadas em recordações coletivas. Então, eu vou reler esse último trecho. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é
Você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças, que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100 mil ou 10 mil anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado a outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as lendas dos antepassados, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiquíssimos, que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido revelantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muito se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e, mais destrutivamente, se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças a mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte e em todas as coisas, mas também afirmam de maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças ilógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor? As crenças religiosas nos apresentam um Deus cuja vontade pode trazer vida e cura, ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Muito bom, né? Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus. Porém, são as suas crenças que controlam todas as expectativas de que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental que aceita que desconhece a natureza de Deus ou a existência de algum Deus, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação, do que as crenças fanáticas de meias-verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral? As Gente, que pessoas tapa de luva! vão. Hã? Que tapa de luva! É. É preferido um agnóstico do que alguém que super sabe que Deus existe, mas é tão enraigado com crenças de inverdade que se mantém aprisionado. É um tapa de luva, porque você vai pensar assim: como você não entende que Deus existe? Ei, como que você não entende que você está aprisionado ao acreditar que Deus existe nesse formato? Lid, você está silencioso. Não, tô dizendo a frase ali, né? Deus quis assim, gente, isso é o que a gente mais escuta, né? A pessoa adoece e a culpa é de Deus. A pessoa não tem a Deus. menor Aí, consciência tipo assim, que, Deus quis assim, então tá tudo bem, entendeu? Tipo, uhum, como Deus fosse mal, o corpo é mal, o mosquito, pobre do mosquito.
ele é culpado por tudo. Então, deixa eu matar, exterminar os mosquitos. O mosquito não é um ser divino. O mosquito é mau porque ele traz doença. Tudo é mal, né? A gente endemoniza tudo. É, bem isso. E Deus quis assim. E Deus quis assim. Deus vacilou ao criar o pernilongo, né? Esses dias eu ouvi que não perdoa Noé por ter permitido que um casal de pernilongos entrasse na arca. Que bom, né? Mas é quase isso, não entende que o pernilongo é fruto da nossa consciência, que se o pernilongo está picando a gente é porque aí tem algo errado em nós, que dentro do equilíbrio do mundo o pernilongo está fazendo um favor de reequilibrar algo. O pernilongo ele existe e ele foi criado por consequência das nossas vibrações. A doença existe por consequência das nossas vibrações e algo é preciso mudar em nós, sem que eu precise sofrer traumas profundos, mas eu posso aproveitar a doença para falar, uau, o que em mim tem que mudar? Por que estou, né? Por que eu estou vibrando na frequência dessa doença e trazendo ela para mim? O que eu devo aprender com essa experiência, Senhor? Me mostra a melhor forma de transformar a mim mesmo, para que você possa aproveitar a experiência de uma dengue, já que a gente está num surto de dengue, e transformar profundamente seu ser, ao invés de falar Deus quis assim, então deixa eu sofrer aqui um pouco, porque afinal de contas eu tirei o azar na roleta russa. É. Até virar nossa atenção para o corpo mesmo. Virar a setinha, falar, opa, deixa eu ver aqui. Outro dia eu estava sentada num restaurante e era meio ar livre. E tava ventando. Aí eu amo brisa, vento, né? E tava aquela brisa gostosa, um pouquinho mais forte, um vento. Aí eu falei para mim mesma, vou prestar atenção na minha panturrilha direita sentindo o vento. Isso todo mundo conversando, dando risada, não sei o quê, e a minha noia lá louca, falando, vou prestar atenção no vento na minha panturrilha. E aí eu comecei e eu não conseguia sentir só na panturrilha. Eu sentia no pé, eu sentia, mas eu falava, eu quero atenção só na panturrilha. Olha a loucura. A loucura. Ego, Mas, gente, o nosso corpo não tá acordado 100%. E a gente tem que Não. acordar o nosso corpo 100%. eu amo você, Marília, porque essa coisa de você ter vindo da educação física, o lugar que você traz a gente para presta atenção no seu corpo. Presta atenção no seu corpo, está dizendo. Seu corpo adoeceu, presta atenção no seu corpo. É lindo. Uhum. Mas tem uma ciência atual que chama metafísica. E na metafísica, que não é uma ciência cientificamente comprovada, ele explica cada doença. Se você colocar assim, doença tal, metafisicamente, você vai ter É, várias explicações super a interessantes. codificação biológica também, né? Você acha na internet codificação biológica? Sim. Como é que põe? Você põe, por exemplo, dengue na codificação biológica? É isso? É, na verdade, assim, todos os sintomas ou nomes de doença, né, que já foram estudados, na verdade, por trás daquilo tem uma codificação biológica, tem um porquê daquilo, entendeu? Ah, faz um Isso, apertamento. O que está correlacionado ao apertamento, entendeu? Isso é isso eu codificação. chamo de metafísica, mas eu aprendo pesquisando assim, dengue na metafísica. Aí tem uma pessoa É, chamada mas eu Walter acho que é bem Beck, que é muito parecido. legal. É bem parecido. Como é que chama o quê? Como é que eu pesquiso o que você ensinou? Codificação biológica. Vou pesquisar, porque a explicação da dengue na metafísica é maravilhosa. Você entende com clareza por que aquele ser pegou dengue. E é Aham. engraçado que, às vezes, num ambiente, a mesma pessoa pega dengue 3 vezes e mais ninguém pega. E aí você consegue compreender com clareza o que aquele mosquitinho está querendo empurrar a pessoa para a vida, a Tem frequência daquele muitos mosquito. terapeutas que trabalham com a codificação biológica junto nas terapias. É, vou pesquisar por esse termo, eu nunca vi, não conhecia. Sim. Como é cega a raça humana em geral. Muito bom. As pessoas são como toupeiras vivendo em túneis, convencidas que são capazes de avaliar toda a sua existência usando seus sentidos do ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato.
Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentidos. O que elas podem perceber como real constitui a sua realidade pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência experimentada pelas diversas espécies de seres vivos é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano, em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção, inspirada na realidade universal. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nome aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade, que se acha além do raciocínio, da lógica e da mais alta racionalização humana, que se denomina conhecimento. A mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Ela está tomada pela verdade universal, a qual está literalmente além do que a mente humana normal pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano da mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são reveladas. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição próprios do impulso egocêntrico entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente, condicionada, será recusada instantaneamente por uma barreira de provas, reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional mental totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade é oferecida àqueles cujas atitudes mentais estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo, ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Essa, Virulência aqui seria de vírus? Ou acho que sim, violência é com intensidade? talvez intensidade, né? Intensidade. É. Violentamente recusada e talvez até virulência, né? Acho É que é com virulência. uma Porque intensidade animalesca, Intensidade, eu talvez. acho. Essa é uma descrição da atividade mental e emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva, ou num lamaçal, quando é confrontada por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre
quando uma mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes ela considerava tão precioso, tão seguro, tão correto. Que na verdade é o que somos apegados, né? Somos Uhum, apegados às nossas verdades. E aí, quando vem algo novo, você fala, não, claro que não. Você rechaça, né? uhum. E Além também a dessas. importância, né, da gente estar prestando atenção, né, nos pensamentos, né, e nos sentimentos, porque se a gente estiver prestando atenção nesses sentimentos, que acaba criando a nossa realidade, né? O que eu penso, o que eu sinto, cria a minha realidade, né? Então, estar atenta a esses pensamentos, sentimentos, né? Dependendo do sentimento, puxa, da onde isso veio, né? Ter o hábito de se questionar e não deixar, porque o hábito, ele se cria pela repetição, né? Qualquer hábito ele se cria pela repetição. E nós somos condicionados a estar repetindo hábitos, né? Agora, se eu tenho agora, se eu tenho essa percepção de estar vigiando os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu não vou estar sempre repetindo a mesma coisa. Eu tenho o livre-arbítrio de fazer a mudança. Eu acho Mas que aí começa. isso é uma coisa, por exemplo, nós somos condicionados pelo meio. E no meio onde todo mundo do país assiste televisão, entra nas redes sociais, não tem como não ter medo da vida. Não tem como Sim, não ter medo da violência, não tem como não ter medo do mosquito, não tem como não ter sim. Ou isso é medo. pecado, né? É a mesma coisa, né? Então, observar o medo, porque o medo, ele é um sentimento super paralisante. O medo é um sentimento que é absolutamente aprisionante e que É. vai gerar uma realidade super de baixa frequência, porque a gente está se alimentando do medo. O E medo é é a culpa, né? A culpa também é outra que é enraizado na gente, né? É de você se sentir culpada, né? Então também é outra frequência baixíssima, né? Que também. Então, observar. Puxa, eu estou sentindo culpa, mas tem sentido eu sentir culpa? Por que que eu estou sentindo culpa? sentir Né? culpa, na verdade, é não reconhecer a grandeza do outro. Alguém fez algo e esse algo não foi como eu queria. Aí deu ruim. Aí eu sinto culpa porque a vida deu ruim. Mas, na verdade, o outro é grande o suficiente. E se deu ruim, é porque era para dar. Se deu ruim, essa era a experiência que tínhamos E que ao viver. contrário também, né? No sentir, não perceber a sua própria grandeza, né? E sempre estar se menosprezando com esse sentimento de culpa, né? Isso, A isso. culpa é muito do eu não sou suficiente. É, Poderia ter feito exatamente. mais, falado mais ou menos, ter agido mais ou menos. Mas ela O- vem quando o resultado não é aquilo que eu gostaria, porque eu quero controlar o resultado. E quando eu quero Sim, controlar o resultado, eu não tô levando em consideração que tudo é perfeito tal qual é. Sim, Tudo vem na mas medida exata para a gente aprender a lidar com aquilo. mas você disse que é mais relacionado ao outro. Para mim, então, a culpa está mais relacionada a nós, a nossa insuficiência perante o mundo. Tipo, eu não sou o suficiente. O que eu sou não é suficiente. Eu vou te explicar por Poderia ter quê. sido diferente. Que aí entra como controle, mas essa insatisfação, sabe assim? Não, eu super vou E te entra explicar por também quê. no controle. E Eu tudo estou no muito, fundo é culpa, e tudo no fundo é medo. eu tô muito nessa fase que eu falei para vocês, da dor dessa pessoa que partiu por escolha própria. E quem está ao redor dela está vivendo a fase do luto, que é a da culpa. Por isso que eu falei em relação ao outro. É uma fase Hum, muito dura, porque a gente fica pensando o que eu poderia ter feito diferente, o que eu errei, como eu errei. E essa culpa é porque o resultado do que aconteceu não era o que ninguém queria, claro. E é martirizante, é torturante, mas é por isso que eu falei isso. Eu estou nesse lugar de é. muita conexão. Amanhã é missa de sétimo dia e eu estou profundamente mexida com a dor que essa escolha dessa alma causou ao redor e a sensação de fracasso de tantas pessoas que eu amo.
Pois é não colocar mesmo nenhum tipo de conhecimento nem sabedoria que a gente tanto fala aqui à disposição de nós mesmos, né? Porque se você aceitar que o outro deu cabo à vida dele por opção, você não poderia fazer nada. Não. E também é a experiência que a pessoa tem que viver, já que a vida é eterna. Agora, o que Uhum. eu acho é que a religião, ela é muito cruel, porque ela vai falar que essa alma vai sofrer, essa alma vai É, para um lugar de sofrimento, e quando a não é a verdade. visão de quem se mata é uma visão caótica, né? Que E nos não E é. foi impregnada na foi humanidade, é difícil ter impregnado. pessoas que falam que nem nós Exatamente. três, né? De Né? morte, de suicídio, do jeito que a gente fala, e tão de boa. Mas assim, Mas pensar que essa qual é pessoa o outro está caminho que. acolhida agora, e que Hã? essa pessoa que cometeu o suicídio está acolhida, tá Uhum. abraçada no braço do Criador nesse momento, e que está lidando com as consequências do que fez, mas com Exato. toda amorosidade, que é uma dor para os que ficam, mas também faz parte das experiências que os que ficam precisam viver. E como olhar isso da melhor maneira? Como contribuir com a vida de todos os que ficaram? É por isso que essa fase do luto, que é a fase da culpa, é logo nas primeiras fases do luto, né? Você passa muito tempo perdida, carregando uma culpa por o que você deveria ter feito, quando na verdade tá tudo bem. A vida é eterna, é só uma E as existência que pessoas passou. passam uma vida, né? Mas eu acho que é até um pouco de arrogância da nossa parte achar que a gente poderia ter feito diferente para o outro. E também é o que ele acabou de falar aqui do materialismo, que ele falou isso agora, né? Que Falou. a ciência e o materialismo vai entender que a vida começou aqui e acabou aqui na matéria. Sim, ele falou. E a vida não acaba na matéria. E eu falo isso assim com muita convicção, porque de muito católica que eu fui muito resistente a aceitar a reencarnação, até eu testemunhar tantas reencarnações, que eu assisti às minhas reencarnações. E eu tenho certeza que são verdades absolutas, que não tem como negar a reencarnação. Seguimos um pouquinho mais? Acho que podemos parar, mas eu só fiz essa ponte por causa do meu momento mesmo. Mas você tem toda a Sim, razão no mas que você está falou. ótimo. Oportuno. Sempre é oportuno. É porque amanhã é missa de sétimo dia, né? E eu tô criança pequena, filho pequeno, como essas crianças vão lidar. E é numa sociedade atual onde as pessoas sentem muito medo, então os suicídios estão cada vez mais comuns. As pessoas estão sendo Não ensinadas a ter sabe medo, a lidar, ter não são culpa. preparados para poder Não, lidar com as não. adversidades. Tudo você tem que ter um padrão de vida para nós mulheres Barbie, sucesso, beleza, realização total, né? A gente tem que ser bonita, bem casada, bem realizada financeiramente. A gente tem que ser muito do que foi criado na imagem quando a gente apenas é, a gente é insuficiente. Então é uma sociedade que oprime demais as mulheres e aos homens. Então, Por isso é tão perigoso a gente comprar essas ideias. por isso que eu tô mexendo, Se porque eu fico perguntar pensando, o que realmente é importante para você e construir dentro do que é importante para você as suas ideias. você sabe que Esse as é o pessoas, verdadeiro empoderamento que eu acho feminino, masculino, infantil, adolescente. É você definir o que é importante para você. Você fazer a sua vida de hoje, neste momento, embasada no que é importante a você hoje. E isso mas muda constantemente. sim, mas Má, as pessoas não pensam na seguinte questão: por que existimos? Cara, foi tão natural para mim pensar, por que eu existo? Se eu existo, no meu caso, eu acredito que a gente existe para ter experiências. Então, se esse é o sentido da vida, eu não posso poupar os meus filhos de terem experiências. Eu não posso aprisionar eles no meu medo. Eu tenho que deixar eles serem livres para que eles tenham experiências. Quanto mais experiências, mais rico. Mas você refletir, por que existimos? Por que o planeta foi criado? Por que estamos aqui? Por que nascemos? Para que morremos? Para onde iremos? Se você não pensa nessas perguntas, você não sabe para que caminho onde levar a sua vida. Porque você vai viver só para viver. Pergunto pro meu marido, para que você vive? Aí ele fala,
para reproduzir, casar, e como é que é? Crescer, É, reproduzir, crescer, crescer, reproduzir. ele fala três coisas, Mas a crescer, maioria das reproduzir, não sei o que pessoas lá. vive no fluxo hipnótico mesmo, né? Aí É o eu falo assim, acordar, comer, é, aí eu falo, marido, então, crescer, reproduzir mais alguma coisa, mas então, quando os filhos crescerem, ele vai ter cumprido o papel dele, dessas três coisas que ele fala, que é. Eu falei, e aí, o que que vai ser da sua vida? Ah, eu vou aproveitar. Ah, você não vai aproveitar agora? Você vai aproveitar quando seus filhos estiverem crescidos? E vai aproveitar o mas quê se essa você é já a vai ter cumprido seu mentalidade. papel? Você vai ficar sem propósito? Você existe para quê? É muita falta de compreensão de para que existimos, e as pessoas simplesmente não pensam sobre isso. É, Então, fica num fluxo hipnótico. Para você, por que você existe? Para você, por que o mundo foi criado? Para você, para onde iremos quando morrermos? Para você, qual o sentido da vida? Porque se você não reflete sobre isso, você não vai saber como guiar a sua própria vida. E isso é tão natural, pelo menos foram perguntas que eu sempre me fiz, que E a eu estou experienciar a aprendendo que eles vida, me façam. e experienciar a vida é vida. Experienciar a vida é vida. Experienciar a vida, acho que era o que eu pensava quando eu pensava sozinho. Agora, eu creio que eu existo para compreender o divino em mim, para que a alma seja o meu guia e não meu ego, para que eu possa viver a realidade da vida. E como deve ser viver a realidade e não as ilusões, transcender as ilusões. Hoje eu creio que vivemos para isso. Naquela época eu pensava que vivíamos para ter experiências, mas hoje eu creio que a gente vive para isso, para permitir que o ego se torne tão amigo da alma que eles se tornem unificados, que E consigam você ver a realidade experiencia tal qual Deus em ela é, você. para experienciarmos Deus em nós mesmos, para fazer o que a oração ensina. Essa Sim. oração que a gente lê, ela é formidável. Eu não tenho ensinado os nossos filhos a rezarem como eu aprendi na igreja, né? E eu fui catequista por muito tempo. Eles falam, mãe, eu não sei rezar. Aí eu falei, eu vou ensinar uma oração para vocês. Mas essa oração do Pai, Mãe, Vida é muito longa. E as minhas crianças não decoram ela, tipo, ela é muito longa. Eu estou pensando em decorar, ensinar um parágrafo por ano, porque senão elas não Não! memorizam. Eles vão pegando, se você falar em voz alta todos os dias, eles vão é, começar a falar crianças uns falam. pedacinhos. A mente da criança é muito É muito, Porque maleável, pega tá muito muito rápido. aberta, né? o Pai É. Nosso é uma oração formidável. E ainda assim, hoje eu vejo falhas nela que eu não via. Mas muitas vezes, quando eu fui ensinada que eu tinha que ter raiva da esposa do meu pai, eu fui ensinada a ter raiva dela, porque para eu defender a minha mãe, eu tinha que ter raiva da minha madrasta. E aí eu rezava o Pai Nosso, que dizia: Perdoai os meus pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como eu tinha raiva dessa mulher, eu não podia ter raiva dela. Era impossível ter raiva dela e rezar o Pai Nosso ao mesmo tempo. Então, o Pai Nosso era uma oração que toda vez que eu rezava, essa mulher vinha na minha cabeça, até eu aprender a amá-la. Mas para que eu a amasse, eu tive que ir contra minha própria mãe, que na verdade fala que nunca ensinou isso, mas sempre quis que a defendêssemos. Então, era difícil. Na minha família, eu falar, eu amo a mulher do meu pai. Foi muito difícil para mim, para assumir esse lugar. E eu só consegui por causa do Pai Nosso. Então, o Pai Nosso tem uma riqueza profunda, mas não é tão No profundo como o final, Pai de ali, Vida. no final do Pai Nosso, eu aprendi a falar, em vez, assim, né, na hora da nossa morte, como é que fala? Mas livrai-nos do mal? Mas livrai-nos do mal, ali na parte mais livrai-nos do mal, é, como é que é? Ah, eu vou lembrar para poder falar para Não, vocês. mas realmente, se você entende que Deus está em você, se você É, entende isso, é, você não precisa pedir para Ele te livrar do mal. É me dê consciência, ou me dê sabedoria para lidar com o mal, para lidar com aquilo que eu não compreendo, que eu chamo de maldade. E o Pai Nosso não coloca isso. O Pai Nosso, né, em algumas partes do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, não está no céu, tá aqui, né? está aqui, né? Mas ainda assim o Pai Nosso é Mas o sublime. céu é aqui. O céu é aqui. Depende da forma, né? É. É, Foi uma Mas esse parábola que foi finalzinho ali feita e até parece hoje também. acreditam que o céu é fora. mas Jesus explica bem aqui nas cartas porque ele chamou de pai, né? Porque não compreendiam naquela época que era pai e mãe.
ainda não compreendiam isso, mas nessa oração atual é pai e mãe, é mãe divina. Você reza para a mãe divina, você pede acolhimento à mãe divina, mas é isso mesmo. Tá bom. Então, obrigada pelo acolhimento, porque eu tô tristinha, faz parte. Beijos, minhas lindas. Beijo, Beijo, boa amo noite. vocês. Boa noite, É, até a semana que vem.